Muda, inverte. Tiago 4,14. Vamos começar pelo contrário. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, ó Deus, por mais uma oportunidade que estamos diante de ti, para te engrandecer e louvar o teu santo e poderoso nome. Espírito Santo, muito obrigado. Estás aqui entre nós e nós te agradecemos por isso. Sei com aqueles que estão a caminho, aqueles que estão enfermos, há quantos irmãos que estão enfermos. Toma a irmã Fátima Freitas nas tuas mãos, aquele processo que ela está passando. Tome também a irmã Eli nesse momento, que conhece a angústia dela. Senhor, os demais irmãos que estão passando por um processo de enfermidade, que estão passando por algum tipo de dificuldade nessa área, queremos repreender e declarar a cura, a transformação, a vitória, em nome de Jesus. Amém! Aplauda o Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Tem algumas distrações que mexem com a gente, que faz nos sair do propósito. E a primeira foi exatamente aquilo que eu li, que uma das nossas distrações, aquilo que faz isso, particularmente na obra de Deus, e claro que diz respeito à nossa vida, mas já reparou que muitas vezes a gente faz um planejamento gigantesco, faz um projeto, deseja criar tanta coisa, faz um monte de coisa. Sabe aquela pessoa que vai, ele fala assim: hoje eu tomei a decisão, eu vou estudar, vou terminar os meus estudos, vou me preparar para o curso, vou me preparar para tal curso, eu vou aprender. E aí ele faz tudo. Ele chega no quarto dele, prepara a mesinha, ele compra uma cadeira nova para ficar mais confortável para estudar. Ele de repente até, claro, dependendo das condições financeiras, ele fala assim: essa tela, eu vou comprar uma outra tela de computador, vou preparar. Aí ele olha assim, vou comprar um ar-condicionado. Aí botou lá, preparou tudo. Não satisfeito, ele fala assim: quero saber toda a literatura disponível para o meu curso, para concluir o meu curso, para terminar esse projeto. E ele vai, compra livros e mais livros. Aí ele olha aquela pilha de livros que ele comprou, aí aquilo faz bem, mexe com o ego dele. Só tem um problema: ele planejou, ele sonhou, ele desejou, mas ele nunca parou para abrir aqueles livros que ele comprou. Ele montou tudo, ele criou tudo, ele preparou tudo, mas ele esqueceu do mais importante: prosseguimento no seu projeto, prosseguimento no seu sonho. Não adianta sonhar, não adianta ficar desejando, não adianta ficar sonhando, não adianta ficar pensando: olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e não fazer isso. Uma das nossas distrações é esse nosso ímpeto em apenas pensar não no trajeto, não na conclusão, não no término, mas a gente fica empacado no começo de tudo que a gente começa a fazer. Sabe aquelas pessoas que você encontra e você às vezes para e fala assim: poxa, fulano é verdadeiramente um empreendedor. Por quê? Porque você encontra ele um dia e ele fala: olha, eu abri uma padaria. Que bom! Como é que tá? Tá uma bênção. Aí depois de um ano você encontra ele de novo: como é que você está? E a padaria? Não, a padaria fechei. Agora eu estou com um hortifruti. Que bom, que bom. Aí você encontra aquele homem um ano depois. Aí ele vai, você, como é que está o hortifruti? Ah, rapaz, aquilo não dá certo não. Agora eu estou trabalhando como motorista de aplicativo.
Sabe, há pessoas que ele só sonha, certamente ele sonhou que a padaria dele seria uma super padaria gigantesca que pegaria, quem sabe, o quarteirão todo, e não deu certo. Ele planejou um hortifruti que ia atender a comunidade toda da região, o bairro todo, não deu certo. E certamente ele está sonhando que, ao ser um motorista de aplicativo, ele será o melhor motorista do mundo. Mas tem um problema: ele só sabe sonhar, ele só sabe dar o primeiro passo, mas ele não sabe o que fazer para atingir os seus objetivos. Não adianta ter planos, não adianta só sentar e falar: pastor, eu vou fazer um evento, e você não fazer, realizar uma coisa muito básica, que geralmente, nesse caso, eu até pergunto: irmão, fez o roteirinho do seu evento? A sua receita vem da onde? Quem você vai chamar? Porque não adianta sonhar: vamos fazer aqui o maior trabalho de evangelismo da cidade. Sim, mas primeiro você pergunta: como? Com quais recursos? E muitas vezes nós espiritualizamos os nossos fracassos porque nós nos distraímos, nós nos inebriamos com o nosso próprio sonho. O sujeito, ele não quer nem saber. Uma vez eu conheci um rapaz e ele abriu uma empresa, na época era uma empresa de reformas, alguma coisa assim. E aí ele me levou numa sala dele, Amaral Peixoto, naquelas salas, aqueles prédios bonitos lá. E me mostrou a sala. Acho que tinha 3 ambientes. Olha essa, uma mesa de granito, bonita, granito e vidro. E ele me mostrando, ele falou: olha, o meu pastor esteve aqui ontem orando. E eu fiz tudo pela fé, tá? Aluguei sem dinheiro, aluguei sem ter obra, sem ter serviço, mas Deus vai prosperar. Não preciso nem falar para você, meu irmão, que, sei lá, 6 meses depois, ele quebrou. Mas pastor, mas Deus não foi lá, o pastor não foi lá orar, ele não disse que entregou ao Senhor. Mas, meu irmão, existe uma coisa muito simples: aquilo que nós temos que fazer, ou aquilo que nós podemos ou devemos fazer, Deus não vai fazer por nós, porque nós temos que ter esse entendimento, porque senão a gente vai deixar tudo por conta de Deus e vai ficar sentadinho achando que Deus tem a obrigação de chancelar os nossos projetos mal feitos. E Deus não faz, porque Deus não trabalha no erro. Deus, até por misericórdia, pode amenizar alguma situação, mas de uma maneira geral, global, isso é muito difícil de acontecer, porque é muito simples, são princípios. Não é que a pessoa que vive de projeto, que vive de serviço, ele faz tudo sem ter dinheiro. A pessoa não tinha dinheiro, uma coisa é você ter um capital por trás, e isso é um dos problemas. Aqui, aí eu anotei o quê? Planejamento sem culminar em execução. Ora, planejo, executo, concluo. Planejo, executo, concluo. Olha comigo: o Pai planejou a obra da salvação, o Filho executou a obra da salvação, e o Espírito Santo hoje faz acontecer a obra da salvação na igreja, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até Deus trabalhou de maneira, aliás, até não, Ele é o princípio de tudo que é organizado, na verdade. Até Deus tem uma lógica de trabalhar. E por que nós não temos? E muitas vezes nós nos distraímos no propósito, porque o seu propósito de abrir um negócio, ou fazer um projeto na igreja, na sua vida secular, seja qual for, pode ser até certo, salutar, bonito, mas você tem que ter cuidado para que coisas paralelas não tirem você do foco. Se o seu foco for abrir uma padaria, não adianta você fazer coisas paralelas, porque não vai dar certo. E tem pessoas que começam a fazer alguma coisa: vou abrir a padaria, mas se não der certo, eu fecho o negócio aqui e vou embora. Já começa a ter uma visão de derrotismo. Pode até não dar certo, mas eu sei de uma coisa: eu vou lutar até o fim para que realmente dê certo. Faça dar certo.
em todas as áreas da nossa vida. E olha que isso aí não é uma coisa, se fosse um negócio tão fácil, todo mundo no mundo seria muito bem sucedido. Não é assim. Porque envolve várias questões: fé, força de vontade, resiliência, vontade de vencer. O meu avô tinha uma frase muito forte, que só depois da minha idade adulta que eu realmente fui entender. Ele falava o quê? O preguiçoso morre desejando. Sabe aquela pessoa que olha para você e fala: poxa vida, eu olho aquele irmão, eu queria ser como ele, mas ele é preguiçoso, ele não consegue pagar o preço daquilo que o irmão está pagando. Esse tema eu falei em outro tópico, então não vamos prender. Mas somos ótimos sonhadores, mas temos que ter cuidado para não ficarmos só nos sonhos, vivendo em ilusão. O seu sonho representa uma etapa da sua vida. Sonho não é tangível, sonho não é palpável, sonho não é mensurável. Sonho é exatamente para você projetar o que quer. A fase do sonho não pode ser confundida com a fase da execução. E é difícil. Sabe, tem coisas que tem tempo para você perceber que perdeu a motivação. Você começa a estudar para um curso, sei lá, qualquer, ou fazer um curso de 3 meses para ser técnico em refrigeração. O curso é todo dia de manhã. Tem que acordar às 5 horas da manhã para estudar. Meu irmão, na primeira semana você está com todo o gás. Na segunda semana você já começa a reclamar do trânsito. Na terceira semana você já começa a falar que está passando fome, que está acordando muito cedo, está comendo muito tarde. Na quarta semana você já começa a repensar se aquela ideia foi boa ou não. É por isso que quem persiste, insiste, resiste, alcança o propósito. Então não desista das coisas tão facilmente. Exceto se essas coisas não forem da vontade de Deus. É outra história. É outra história. E tem muita coisa que as pessoas espiritualizam, tipo: pastor, eu estou abençoando, estou fazendo alguma coisa positiva, boa. Será que é da vontade de Deus? Meu irmão, se você está fazendo alguma coisa que não é pecado, que está ajudando alguém, que está abençoando uma família, que está abençoando e está glorificando a Deus, certamente não tem que ter essa questão de: meu Deus, estou na dúvida. Não, meu irmão, se Deus está falando no seu coração, vai, execute o que Deus te colocou de projeto. Amém? Agora, não vá fazer igual muita gente, principalmente dentro da igreja. Pastor, eu tive um impulso de Deus, do Espírito Santo no meu coração, que toda hora da pregação eu levarei um copo de água para o pregador. Amém, irmão? Ele faz isso durante 1 mês, 2 meses, aí depois, porque é aquela fase da empolgação. Lembra do curso? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, ele quer desistir. Aí o irmão que falou que Deus colocou no coração dele que ia ajudar, ele começa a falar: sabe o quê? Poxa, mas só eu faço isso. Poxa, pastor, ninguém se mobiliza para fazer. Mas você teve um projeto, um sonho. Não foi Deus que tocou o seu coração? Não foi isso? Não é isso? Ou não foi Deus? Irmão, se Deus colocou no seu coração que você vai servir água ao pregador o tempo todo, até o dia que Deus mandar parar, você vai continuar fazendo, a menos que você não queira mais. Mas não bote a culpa nos outros. Mas nós herdamos inclusive a capacidade de transferir os nossos problemas para os outros, a exemplo do nosso querido pai Adão. Foi a mulher que tu me deste. Aí fala aqui, o que esse texto fala? Versículo 16, em vez disso deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que ele está dizendo nesse sentido? Que se for da vontade de Deus, a coisa acontecerá. Mas eu não posso usar este versículo como uma muleta para justificar
a minha falta de força, a minha ausência de persistência, a minha fraqueza em continuar, porque muita gente está lutando por alguma coisa, aí você fala, como é que é? Ah, estou lutando. Na segunda, estou lutando. Aí na terceira, sabe como é que é? Se for da vontade de Deus, não é para ser usado nesse sentido, não. Porque se for da vontade de Deus, você vai fazer. Mas se for da vontade de Deus e você não tiver muita força para que isso aconteça, Deus vai usar na minha vida, a chamada vontade permissiva. Deus tem o melhor para todos nós? Tem. E por que nem todos usufruem do melhor de Deus? Porque não sabem como funciona o processo da conquista que Deus permite que tenhamos. Amém? Vou passar por causa do tempo. Outro ensinamento. Outra distração. Aproveitar Tiago também, já que estamos no Tiago, vou seguir a sequência. Tiago 4, que você está no versículo 11. Então, não desista e não permita que aquilo que você sonhou fique só no sonho. Não se distraia com coisas paralelas, porque quando isso começar a acontecer, tudo vai ser motivo para você se distrair. É o trânsito, é o tempo, é a fome, é o dinheiro. Sabe aquela coisa? Linha reta. Quero nem saber o que está do meu lado, eu vou em frente. Não quero saber o que falam, o que jogam, o que dizem, o que amaldiçoam. Meu alvo é Cristo, é ali, eu vou reto. Não quero saber. O meu propósito é um só. Então o que vai acontecer no meio do caminho não importa, mas eu vou vencer. Quem achou Tiago 4, 11? Amém? E aí tem a outra parte. Tem aquela turma que tenta executar, mas pelo menos o sujeito está tentando executar. Mas tem aquela outra turma, tem aquele outro tipo de distração, que aí é uma coisa interessante, que é tanto para quem é movida por esse tipo de ação, como aqueles que acabam se distraindo com isso. Qual seja? Irmãos, Tiago 4, 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Eu acho que tem algum equívoco, porque isso aqui não deveria ter sido falado para a igreja, né, irmão? Porque isso aqui não acontece em igreja, né? Ou não deveria acontecer. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Quem se coloca na posição de juiz, está se colocando numa posição que cabe somente a Deus. A Bíblia fala que Deus é o nosso justo juiz. Jesus é o nosso advogado. Eu não tenho que acusar, apontar, falar mal de ninguém. E muitas vezes isso acontece, aí tem os dois lados. Há pessoas que acabam se distraindo. Sabe aquela coisa que a pessoa é uma ajudadora, a pessoa é uma bênção, a pessoa está lá todo dia na igreja. Uma vez numa igreja que nós estávamos, nós tínhamos uma irmã que ela era muito ativa. Ela trabalhava numa casa, família, e ela chegava no dia do culto e ela ia direto, ela ajudava, ela se envolvia, aquilo era a alegria dela. Ela não tinha uma casa própria, mas ela esperava em Deus. Ela mesmo dizia, já contou esse testemunho. E alguém chega para ela e fala: mas você sai cansado do trabalho, você trabalha a semana toda, você ainda vem para a igreja sábado, domingo, não faça isso. Aí a irmã foi e repreendeu: não, eu faço para Deus, porque eu conheço o Deus que eu sirvo e sei que Deus não fica devendo nada para ninguém. Essa irmã tão abençoada, Deus abriu as portas e ela praticamente ganhou uma casa própria. Hoje ela e o esposo moram em uma casa própria, do seu sonho, do jeitinho que ela quis. E aí a gente olha, por que Deus fez isso? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas olha como é que a boca maledicente tentou criar uma situação no coraçãozinho dela. Está fazendo isso por quê? Você está se matando pela igreja,
Tem tanta gente que não faz nada, só você faz. E não sei o que, não sei o que lá. Cuidado com essa boca maligna, maldita, que tenta muitas vezes desanimar você, apontar você, despertar para o mal. Poxa, irmã fulana, só você traz mantimento. Eu já reparei, a pessoa é tão maliciosa, tão maligna, que ela fica sentada reparando. Eu reparei, olha só, fulano de tal não trouxe mantimento esse mês, ciclano não trouxe esse mantimento esse mês, ciclano está 2 meses sem trazer nada. Irmão, parece brincadeira. Eu não estou dizendo que acontece isso aqui, estou falando de modo global, mas eu tenho certeza, não aqui, sem nenhum tipo de brincadeira ou ironia, eu tenho certeza que há pessoas em determinados lugares que certamente monitoram esse tipo de coisa, e a primeira coisa que faz é desanimar quem faz. A Bíblia fala contra essa gente, que a coisa não é tão clara, há sempre uma intriga, uma orquestração maligna tão bem montada, que a pessoa não consegue nem perceber que está sendo alvo de uma intriga de Satanás, de uma fofoca do inferno. Toda fofoca é do inferno, né? E a pessoa quando vê, é verdade, só eu levo mantimento. Não vou não, cansei, parei. Não, reparei que só eu abençoo a igreja quando tem alguma atividade, só eu que levo o lanchinho, só eu que trago o cafezinho. Parei, não faço mais não, está repreendido em nome de Jesus. Não importa o que qualquer boca maldita fale contra o que você faz para Deus. Não abra mão daquilo que já está reservado para você, mediante o seu empenho, mediante a sua garra, mediante a sua disponibilidade, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você está sozinho, glória a Deus, a recompensa vai ser sua. Se você está fazendo alguma coisa que só você faz, glória a Deus que você vai ser recompensado sozinho daquilo que Deus tem para te dar. Aí, eu estava vendo um camarada um dia desse falando, olha como é que o diabo trabalha na mente das pessoas. Ele falou, eu parei de abençoar a igreja, de dar dízimo, de ser ofertante, não sei o quê. Eu falei, mas por que você fez isso? Porque uma vez eu dei um dízimo, e na semana seguinte o pastor estava de carro novo. Irmão, você adivinha? Aí eu fico assim, esse camarada, o que ele pensa? Ele não pensa nas possibilidades do pastor ser uma pessoa que trabalha, que tem o recurso dele, que tem o salário dele, e que seja o salário da igreja, o salário dele faz o que ele quiser. Meu irmão, eu não quero saber o que vou fazer com aquilo que eu entrego para Deus, eu não entrego para o homem. O que o homem fizer com o que eu entrego para Deus é com o problema dele com Deus, não comigo. Eu fiz a minha parte. Às vezes eu vejo alguém falando, algumas pessoas falando assim, porque nós damos o dízimo aqui porque nós vemos que os dízimos são empregados aqui na igreja. Nós vemos que os pastores todos trabalham. Eu fico pensando, meu Deus, que equívoco! Que equívoco eu vim aqui na frente e falar simplesmente isso. Por quê? Porque eu não dou dízimo, não é por causa de pastorar, porque eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. A minha motivação maior a dar o dízimo e oferta é porque Deus merece o meu melhor. O que o homem vai fazer ou deixa de fazer, isso é problema dele. Eu tenho que quebrar esse pensamento. Já vi gente falar assim, pastor, eu era de uma igreja, que não agora, aqui eu sou dizimista. Eu falo, irmão, você estava agindo errado lá, e talvez você esteja motivado de maneira errada aqui também. Aprenda que você não tem que ser dizimista, porque você está vendo seu dinheiro empregado, você acha que os pastores são pessoas boas. Você tem que dar o dízimo primeiramente, porque você é fiel a Deus. Isso é bíblico. Eu não tenho que olhar a cara de pastor ou cara de igreja para ofertar e dizimar. Eu tenho que entender que é uma ordenança, e se eu não abençoar, eu não serei abençoado. Isso é muito simples. Esse é o princípio do estudo. Por que eu faço? Eu faço não é para ser abençoado. Eu faço porque eu já sou abençoado. Aleluia! É simples. É o que eu falo aqui. A igreja nossa é próspera porque os membros são prósperos, irmãos. Os membros, eu não estou dizendo aqui que ninguém possa passar por uma situação ou outra de adversidade.
Ninguém está imune a passar por um processo financeiro, dificuldade financeira, desemprego ou coisas do tipo. Todos nós estamos numa situação semelhante. Agora, uma coisa é você passar por um processo específico, determinado, e outra coisa é você viver uma vida miserável. E eu tenho certeza, eu louvo a Deus, porque aqui todos somos abençoados em nome de Jesus. Então, vai ter boca para tentar fazer tudo de mal para você. Aí, o que eu separei aqui? Um texto grande veio andando. Não se envolva com pessoas maledicentes, julgadoras ou fofoqueiras, com aquelas que cuidam mais da vida e das famílias dos outros do que da sua própria família. Que o fofoqueiro maledicente, a vida dele é mais perfeita de todas. Você já viu o fofoqueiro falar mal da família dele? Falar da família, do pai, da mãe, da mulher, do marido, do filho, sei lá quem for. Falar da própria vida dele. Por quê? Porque o diabo vai usar para despertar você contra alguém. E se ele mesmo se declarar e se demonstrar para você, você vai perceber o ardil maligno ali. Mas glórias a Deus que nós entendemos que nós não podemos nos distrair com essas coisas ou pessoas. Então cuidado com isso, que muitas vezes isso é uma distração para tirar você do propósito. Eu sei de muita gente que começa muito bem departamento na igreja, por exemplo. Estou falando de igreja, vou continuar. De repente se distrai porque alguém vai falar: você é bobo, rapaz, você está sozinho nesse departamento, ninguém faz nada. Ainda que ninguém fizesse nada, você tem que fazer, porque você não presta contas para o grupo que está ao seu lado, você presta contas para Deus. Ou ainda, eu falei, ou ainda, não seja uma delas, porque se você acaba se unindo à pessoa maledicente, você acaba se tornando também alguém maledicente. As pessoas que têm inveja da sua família, do que você, as pessoas têm inveja da sua família e do que você tem, e por isso eles são fofoqueiros e maledicentes, porque toda a raiz do maledicente, do fofoqueiro, é a inveja, o desejo, a vontade de ter aquilo que ele gostaria de ter e não tem. Então ele fala mal, ele ataca, ele joga pedra, ele destrói, porque ele não pode ser. Mas pior ainda, ele não pode ser, não pode ter aquilo que a pessoa tem. Sabe aquela palavra? Aquela frase? Só se joga pedra em árvore com frutos. A árvore com frutos, sem frutos, seca, ninguém quer. Quem quer parar embaixo de uma árvore morta, cheia de galhos secos? Ninguém. Se você para perto de uma árvore morta, além dela não te proteger do sol, além dela não te refrescar, além dela não ser útil no propósito pela qual ela foi criada, ela ainda pode te matar. Por quê? Porque se ela está morta, ela pode cair por cima de você. Cuidado com as árvores mortas que você pode estar se apoiando. Tem gente se apoiando em árvore morta, que já deixou de dar fruto há muito tempo, está apenas vivendo da ilusão do tamanho que ela possui. Ela vive da ilusão do tamanho que ela possui, mas ela não tem mais utilidade, porque uma árvore não é conhecida pelo tamanho dela, mas pela condição de gerar fruto, de gerar vida e de proteger. Se ela não gera mais vida, se ela não protege mais, ela perdeu o propósito. E tem gente que está seguindo os outros pela estatura que os outros têm, mas não pelos frutos que eles podem produzir. Amém? Aí eu botei aqui, concluir, e vou explicar. Fortes andam com fortes, salvos andam com salvos. Salvos não andam com pecadores, salvos resgatam os doentes e pecadores. Mas pastor, nós temos que andar com pecadores? Não, você tem que resgatar os pecadores. Você tem que resgatar os doentes. Irmão, procure alguém, ande com pessoas que possam realmente acrescentar algo do ponto de vista espiritual à sua vida.
Cuidado com pessoas que vão tirar você do propósito de Deus. Pessoas que vão enfraquecer você. Pessoas que vão mostrar para você o outro lado da vida que você não conhecia. Há pessoas que tão depressivos, tão para baixo que são, acabam colocando as pessoas para baixo também. Sabe aquele termo que fala que fulano foi evangelizar e acabou sendo evangelizado, né, pastor Valdes? Tem situações desse tipo. É importante nós entendermos isso, nós temos que ser firmes, senão nós sucumbiremos a pessoas que são mais fortes do que nós. Então, não ande com pessoas que vão te trazer influências ruins, negativas, te botando para baixo. Entenda isso. O maledicente, a pessoa fofoqueira, a pessoa derrotada na vida, vai te jogar para baixo. Ah, pastor, eu tenho um amigo, um rapaz, uma moça, que ele está enquadrado nesse caso. Está falando que eu não posso mais andar, ajudar. Não, estou falando para você se ajudar. Mas ajude como alguém que ajuda. Não ajude como alguém que se coloca ao mesmo nível que ele. Amém? Eu tenho que ajudar. Ajudar não significa me misturar. Ajudar não significa compactuar. É uma pessoa problemática. Ajuda, mas não compactua. É uma pessoa doente. Ajude a curar. Dê remédio. Mas não adoeça com ela. Sabe aquele irmãozinho satisfeito na igreja? Porque o pastor não fez uma coisa que ele queria, não pintou a parede da cor que ele queria, não comprou o que ele queria, não falou o que ele queria ouvir, aí ele fica lá. Oi, irmão, pai do senhor foi embora dessa igreja. Esses irmãos não têm amor. Vai ser ou não? Né? Essa igreja já foi boa. Tenho saudade quando era pequenininho. É uma bênção, né? A gente fica olhando, a gente ora para a igreja crescer, quando a igreja cresce, fala, tudo saudade, aquela igreja pequenininha. Volta para lá, assim, ar-condicionado, com banco de caixote de madeira de feira, vai. Eu, quando era pequeno, as igrejas lá do interior, com os meus avós, quando eu ficava lá, eram com lampião, irmãos. Aquele lampião do chãozinho pequenininho, acho que é, sabe, quantos quilos? 5 quilos, não sei. E aquele negocinho, lampião, que aí você acendia e ficava lá queimando e ficava pendurado. Isso quando tinha. Tinha umas que eram mais lamparinas, assim, com querosene. Irmão, você saía cheio de fuligem ali do culto. Você saía ali, que era uma benção. Era suor misturado com querosene. Só faltava riscar o fogo para os irmãos pegarem fogo. Saírem do fogo. Literalmente no fogo. Para de saudade do passado, derrotado, ou simplesmente ficar remoendo alguma coisa que não aconteceu como queria. Sabe? Quantas vezes Deus pode usar uma pessoa que está dizendo não para você, para te poupar de um sofrimento maior. Mas o nosso rancor, nosso sentimento de revanchismo, nossa falta de perdão, incapaz de entender. E Deus pode estar usando aquela pessoa que está falando aquilo que você não quer ouvir, que você não está gostando de ouvir, mas Deus está usando aquela pessoa para impedir que um mal maior aconteça sobre a sua vida. E geralmente as pessoas rebeldes, difíceis, o histórico delas é assim: sobe, desce, repara bem, sobe e desce. Esses irmãos insatisfeitos, os insatisfeitos congregacionais, tudo, para se pensar. Como é que você está, irmão? Estou para baixo. Aí, estou embaixo. E quando ele cai, ele quer levar todo mundo junto. Como que ele leva todo mundo junto? Ele fala do irmão A, do irmão B, ele fala da família, fala do pastor, fala da igreja, fala tudo. Ninguém presta para ele. Mas de repente, quando Deus está, aí ele é só vitória. Esse é o irmão que estava falando assim de todo mundo? É. Mas é o irmão. Irmão, montanha russa, não é isso? Montanha russa. Cuidado. Ande com quem possa acrescentar algo para você. João 10:10. Quem puder abrir, por favor.
Quem encontrou ali? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia fala interessante, fala o seguinte: ele não veio senão para, ou seja, ele veio única e exclusivamente para roubar, matar e destruir, e não mais nada além disso. Roubar, matar e destruir. Tem crente que fala, a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, mas não, a Bíblia não usa que o diabo veio. É uma comparação, e a gente entende que é como prefigura ali o inimigo, evidentemente. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem não lembra o que aconteceu ontem? Um homem, inclusive condenado, acho que é 16 ou 19 anos, por outro delito, crime, solto, invade um homem, um ônibus, atira nas pessoas, atinge um rapaz recém concursado na Petrobras. Eu fico pensando, garoto 31, 32 anos, cheio de sonhos. Ele estudava na faculdade de Juiz de Fora, se eu não me engano, ou era concursado também na faculdade. A alegria desse rapaz, passar por um concurso como o da Petrobras, um emprego estável, um emprego que paga, uma empresa que paga muito bem, e de repente, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, tenta roubar sonhos, destruir planos e matar uma vida. Isso é o papel do inimigo. Esse é o papel do inimigo. Então, outra distração: cuidado, não se distraia com as situações, porque alguém pode querer destruir o que você tem, roubar o que é seu, matar os seus projetos e entrar e estar em seu lugar. Cuidado. Pense que o lugar que você está, a família que você tem, a igreja que você congrega, isso tudo é um lugar que um ser banido do céu gostaria de ter e de estar. Satanás não tem família, nós temos. Satanás não pode mais louvar e adorar, nós podemos. Satanás saiu da condição de comunhão, nós estamos e adquirimos a condição de comunhão por causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então tudo que nós temos, Ele quer. Ele quer roubar. Porque na verdade Ele queria ter a sua família. Ele queria ter a sua alegria. Ele queria ter a sua comunhão. Mas Ele não tem mais, Ele não pode mais. E é por isso que Ele ataca tanto o tempo todo, porque Ele quer destruir aqueles que Deus ama tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Outro aqui, Provérbios 25, 28. Quem achou diz? Amém. Provérbios 25, 28. Olha só. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Muitas vezes nós perdemos a bênção, nós perdemos alguma coisa porque não conseguimos ter domínio próprio.
Eu conheço vários amigos que perderam bons empregos, que patrão é um bicho chato. É eterna luta do patrão e empregado. Que o empregado ele sempre acha que merece receber mais do que recebe, e o patrão vai dizer que ele merece mais do que merece, recebe mais do que merece. E não tem jeito. E o patrão cobra. E nem todo mundo gosta de ser cobrado. E não estou nem avaliando aqui que o patrão está certo ou errado, mas é natural isso. E quantos, quando o patrão cobrava alguma coisa, eu não quero mais nada não, tchau, estou de embora. Já vi até pessoas que se demitiram de serviços estáveis, serviços públicos, porque aturavam o patrão, o chefe, caboquilo, coisa do tipo. Às vezes nós perdemos o nosso controle quando situações acontecem e saímos da linha. Eu conheço um rapaz que ele, num estacionamento desses de mercados aí qualquer, alguns anos, não sei, o camarada fechou ele, fez alguma coisa, e aí o temperamento dele explosivo começou a bater no carro, bater e tal, fazer sinal. Você é crente, né? Você é isso, aquilo, você está doido, não sei o que, tal. Perdeu completamente a linha. Aliás, eu fico pensando como que as pessoas perdem o controle tão fácil no trânsito. Tão fácil. Eu vou até, eu vou falar com o irmão Demétrio, nosso Tico, que eu acho que vou fazer um estudo sobre os ônibus, pastor, os motoristas de ônibus da Coesa. Toda vez que eu estou vindo de tarde, é motorista querendo brigar com o passageiro, é passageiro xingando o motorista. Isso tem umas 2 semanas atrás, era umas 6h30, 7 horas, sei lá. Lá na ilha de Mocambé, o motorista para o que? 53, 535. Ele para e começa a brigar no telefone. Não fica falando muito comigo não, que eu largo isso aqui e vou embora, hein? Passageiros, mas como é que pode? Vai embora, o motorista vai largar, vai embora. Um homem totalmente desequilibrado. Eu estou falando só uma parte do que aconteceu. E eu comecei a ver umas senhoras começando a suar frio. Meu Deus, se esse homem joga esse carro lá embaixo, se esse homem tem um negócio aqui e se mata com todo mundo. As pessoas começam a... Sabe? As pessoas sem controle. No trânsito, principalmente. E esse rapaz que eu falei, no estacionamento do carro, mexendo com outros, dando sei lá o quê, ele fala que de uma hora para outra o camarada abaixa o vidro, puxa uma arma para a cara dele. O que você falou? E ele, igual um gatinho, né? Miau. Não. Só faltou miau. Não, tudo bem. O que você falou aí? Não falei nada, não. Olha só, a adrenalina que estava a 1000, cai para quanto em uma hora dessa? O sujeito está xingando, esbravejando e tal. O que você falou? Nada. As nossas emoções, fora de controle, acabam nos trazendo problemas. Às vezes magoamos pessoas que nós amamos, às vezes somos magoados, às vezes falamos coisas que não queremos falar, só que palavras ditas não voltam mais. E aí, o que eu fiz aqui? Emoções exacerbadas, agindo por impulso, depois nos arrependemos. Na quinta ou sexta-feira passada, passou uma reportagem de um policial lá para Taquara. O sujeito foi, isso tem vários casos, pediu lanche, o motorista do iFood, sei lá, onde que era, chegou, não tinha ninguém na portaria, não podia deixar, ele não conseguiu falar com a moça, com a mulher do policial, e voltou para o lanchonete.
E o policial foi para lá e ainda levou a esposa, né? E o rapaz começa a gravar, e a esposa falando, a esposa, sabe? E até nisso, porque às vezes as nossas emoções, ao invés de acalmar, elas acabam botando mais lenha na fogueira. E já havia uma briga entre o policial e o entregador, e a mulher colocando mais lenha na fogueira ainda. E o rapaz filmando, e quando sai do ângulo, aparece depois o rapaz caído no chão, porque o policial sacou a arma e deu um tiro. Isso é um exemplo de tantos outros que tem acontecido. Não precisa ser policial. Quanta gente armada que não é policial, tanta gente armada por aí, que saca a arma e dá um tiro, tira a vida do outro. O trânsito é muito comum isso acontecer. É a face mais clara e imediata desses tipos de descontroles emocionais. Muitas vezes nós saímos do propósito de Deus porque nós perdemos o nosso controle. Até dentro da igreja, já vi tanta gente perder a bênção porque não tiveram controle emocional, não ajudaram, não colaboraram, não participaram, não se envolveram, ao contrário, brigavam, reclamavam. É tão feio isso. Quando Deus nos chamou para harmonia. Falamos ou agimos. Então, falamos ou agimos na hora errada, no calor da emoção. E com a cabeça fria, constatamos o mal que foi feito ou foi dito. Uma das distrações não conseguirmos controlar o nosso ímpeto, nosso domínio próprio, e na hora que deveria ser bênção para a gente acaba perdendo a bênção, porque falamos demais na hora errada, não sabendo controlar o nosso próprio impulso, o nosso próprio ímpeto. O líder, o grande homem, não é aquele que comanda os outros, que controla os outros, mas o grande homem de Deus é aquele que consegue controlar a si mesmo. Controlar a nós mesmos é a grande virtude do homem e da mulher de Deus. Controlar a nossa boca, o nosso ímpeto, porque muitas vezes nós estamos magoando pessoas que nós queremos bem. E para finalizar, por causa do horário, não dá para seguir. Precisamos. Pensamentos podem nos distrair em todo sentido. Ou seja, cuidado com os pensamentos. Abre aqui 2 Coríntios 10, 5 para finalizar. Por favor. Os pensamentos podem nos distrair em todo sentido. Seja qual for. Coríntios 10, 5. Amém? Segunda. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como é que você lida com o pensamento? Irmão, já reparou? Isso é muito comum. Talvez seja mais fácil de perceber. Você está sentado numa sala de aula. Está lá um professor ensinando. Tem professor que é monossilábico, que ele fala, daqui a pouco você quase dorme assim. E você? Ele nem dá um grito assim para você dar um despertar. Ele nem muda o tom de voz para dar uma amenizada. Aí daqui a pouco o professor está lá ensinando no quadro meia hora. E quando você se dá conta, você está pensando na sua casa. Você está pensando nas coisas que você tem que fazer em casa. Você está pensando no seu trabalho que você tem que fazer, nas contas que tem que pagar. Isso é distração dos pensamentos. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Repito, abrangendo todas as questões, em todos os âmbitos. Pensamentos que muitas vezes divagam, voam. Você está aqui, inclusive dentro de um ambiente como esse. Há pessoas que saem de casa, sentam nessas cadeiras e, ao invés de aproveitar esse momento, talvez porque a própria mente não esteja conseguindo focar, ela está sentada, o pastor está pregando, ou qualquer pessoa que está pregando 10, 15, 20 minutos, 1 hora, mas a metade disso ela está pensando na família,
no marido, na esposa, nas contas, nas despesas. Ela está olhando para o céu, ela se distrai com a lâmpada, ela se distrai com o ventilador, ela se distrai com a cor da parede. Ela não consegue focar, porque os seus pensamentos não estão mais ao seu controle. Ela perdeu o controle dos seus próprios pensamentos. E, inclusive, isso sem falar que não dá tempo das coisas que são pecaminosas, de coisas de ira, de coisas que desagradam os corações de Deus, que aí se perdeu o controle. Ele está falando isso aqui. Aqui que eu coloquei. Pessoas que são constantemente, estão com pensamento de morte, derrotismo, perseguição e vitimismo. Tem gente que o pensamento está assim, não está sendo levado cativo a Deus, em Deus, para o Senhor. A gente está sempre pensando em quê? Em morte. Tem gente que pega uma gripe, vou morrer. Pega um resfriado, vou morrer, acabou. Aí começa a ligar para pai, para mãe, para marido, para esposa, dando senha de cartão, né? Conhece a mãe assim? Ah, não, acho que dessa vez estou ouvindo até a trombeta do cara. Tocando meu nome. O camarada tem um resfriadozinho, gargantinho inflamado, só tomou um remedinho e está curado. Mania de quê? De morte, derrotismo. Ou seja, no trabalho Deus está abençoando, ele fala, a gente que está tão acostumado com derrota, quando vê uma coisa boa, ele fala, será que você está me vendo? Esse negócio para mim pessoal, meu Deus, não é possível. Ah, eu sou tão azarado, sou tão derrotado que não acredito que alguma coisa pode acontecer. E vitimismo, isso é chato. É tão chato essas pessoas. Ah, pastor, eu estou assim porque me fizeram isso. Eu estou assim porque eu nasci dessa forma, porque o governo faz isso, o governo faz aquilo. Porque, meu irmão, não faça igual aquele homem de Betesda, paralítico, que quando estava diante da única pessoa que poderia mudar a sua história, ele reclamou da vida, ele se fez de vítima. Lembra? Paralítico de Betesda? Quando Cristo se aproxima dele, o que você quer? Ah, eu quero ser levado lá, porque toda vez que as águas se agitam, ninguém me leva. Como quem diz assim, a culpa do meu estado, de como eu estou, são das pessoas que não me ajudaram. Se alguém não te ajudou, já passou, já foi embora. Você pode ter certeza, na posição e no lugar que você está, diante do seu Deus, há todo o potencial para a tua história ser mudada. Não se faça de vítima. Os nossos pensamentos são complexos demais. São os sentidos nossos, os temperamentos. Eu estava lembrando de uma situação que uma vez eu vi. Você sabe que nós temos vários, cada um tem o seu, uma característica predominante, seja fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Melancólico é aquele camarada que pensa muito, fala pouco, ele fica pensando. Você acha que ele está fazendo nada, ele está pensando em coisa. Ele já pensou a vida toda, voltou, já viveu 10 vezes, viveu de novo, voltou no passado, voltou. Ele viveu 10 vidas ali, meia hora com você. Aí tem uma história que conta com um camarada melancólico, falava muito, falava pouco, pensava muito. Quebrou o carro numa estrada, no interior, numa estrada, não passava carro nenhum, tudo escuro, e faltava aquela coisinha que girava o pneu, né? Aquela chave que faz tirar aquelas parafusos. Como é que é o nome? Chave de roda, que nome, não? Ele não tinha no carro. Ele fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí começa o melancólico, meu Deus, Jesus, misericórdia, eu mereço. Aí começa, né? Ah, meu pai, bem que eu vim, não devia nem sair de casa. Começa assim, o camarada viaja, é um pensamento que te distrai. Ah, meu Deus do céu, Jesus, eu já vi que mas eu sou azarado mesmo, misericórdia. Aí ele avista lá no finalzinho, uma estradinha no chão, né, cara, no interior, uma casinha, uma luzinha acesa assim. Aí ele pensa que vou lá, de repente eu consiga uma chave para poder resolver o meu problema. Naquele meio caminho, ou naquele caminho ali até aquela casa, o melancólico, pensando muito, começa a pensar, e conjectura.
mensurar, pensar em conjecturar. Mas será que aquela pessoa que está naquela casa é uma pessoa boa? Será que tem uma pessoa? Será que tem uma família? Meu Deus, e se será que eles vão falar quando me ver? Vão pensar que eu sou ladrão? Ou será que eles são ladrão? E isso, e pensa, e pensa, e pensa. Mas e se essa pessoa não quiser me ajudar? Mas será que ele é uma boa pessoa? Mas não vai querer me ajudar? Não é possível que ele não vai querer me ajudar. Ah, meu Deus, acho que eu vou voltar. Eu vou, não vou, eu vou continuar. Eu vou, eu não vou. Essa pessoa deve ser uma pessoa esquisita, estranha, não sei. E aí conta que quando ele vai, bate na porta. A pessoa abre a porta e ele de tanto pensar, ele fala assim: ó, eu não quero nada de você. Pode ficar com sua chave. Muito obrigado, tchau. São pessoas que criam narrativas na própria mente. É gente que é capaz de imaginar algo em você que nem você sabe que você é. É gente que olha para você e vê você quieto e acha que a sua tranquilidade, o seu jeito quieto é uma forma de arrogância. E ao contrário, muitas pessoas quietas, tímidas, são tidas como arrogantes exatamente porque elas não conseguem ser tão esfuziantes como outros, coléricos ou sanguíneos. Já falei que a dona Patrícia, no consultório médico, conhece todo mundo em 5 minutos. Eu levaria em 5 meses para fazer amizade com todo mundo no Brasil. O seu pensamento tem que estar focado e cativo em Deus. Vamos finalizar? Feche seus olhos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tem que mudar. A gente sabe que amanhã é dia. Amanhã é dia de enfrentar esses motoristas neuróticos da coisa. Opa! Nem todo mundo, tá? É só bênção. Tem sempre alguém doente na rua. E quem sabe nós também estejamos doentes porque nós estamos abrindo mão de muitas verdades, muitos princípios que Deus colocou na nossa vida. Eu quero que você coloque a mãozinha no seu coração. Eu vou orar para que toda distração, às vezes eu passo por uma situação como essa que eu mesmo citei aqui, eu falo: opa, isso aqui vai me tirar do rumo do propósito que Deus tem para mim. Calma, conta até 10, dá uma segurada. Nem sempre a gente consegue quando deveria, nem sempre a gente acerta 100%, mas a gente está tentando. E entre erros e acertos, não importa. Não importa que eu vou morar e vou parar no céu. Não importa se a chave de roda vai chegar na minha mão, não. Com pneu, sem pneu, com carro ou sem carro, eu quero chegar no céu. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Te louvar em nome de Jesus. Eu quero te agradecer porque eu creio que grandes coisas tu farás em nosso meio. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Eu te louvo, ó Deus, para que tu tire de nós todas as distrações, tudo aquilo que não provém da tua vontade. Tira toda a maledicência, tira toda a fraqueza, tira toda dúvida, toda ausência de percepção do que é certo e do que é errado. Toda dificuldade na caminhada cai por terra agora em nome de Jesus. Nós queremos ser ajustados, tratados, restaurados, honrados diante de Ti. E tudo isso, ó Deus, para honra e glória. Tudo no nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus!